noite, gente. O grupo de advocacia extrajudicial vai falar hoje sobre a importância do pacto antinupcial no planejamento matrimonial. E nós resolvemos seguir com o tema do pacto antinupcial porque ele é extremamente rico, pouco utilizado, e a gente quer muito inserir o pacto como algo a ser oferecido para as famílias e também conscientizar famílias e advogados do quão rico é esse pacto, o pacto antinupcial, o contrato de convivência. Na apresentação de hoje, somente eu e Ricelli estaremos apresentando. Foi uma escolha do grupo, a Mariana até apresentaria conosco, mas ela teve um problema de saúde, teve internada, passa bem, mas infelizmente não vai estar aqui com a gente hoje. Então, a introdução do tema, né? Por que nós escolhemos o pacto antinupcial e falar de planejamento sucessório? Eu sempre defendi, toda palestra, todo evento que eu faço, eu sempre defendi que para se divorciar e para dissolver a união estável, a gente precisa de advogado. E eu sempre achei que para casar também. E por que a gente fala dessa forma? Planejamento matrimonial, eu fico sempre com a imaginação de que a pessoa passa o tempo escolhendo vestido, flores, comida, convidados, e esquece do principal, que é planejar realmente a sua união. Então, diante disso, a gente escolheu falar sobre o pacto antinupcial, mas não somente o pacto, e todos aqueles contratos que podem ser inseridos pré e pós-nupcial. E agora a Ricelli vai falar um pouco do pacto antinupcial, depois eu retomo com alguns outros contratos e a gente conclui, se Deus quiser, dentro do tempo de 20 minutos. Olá, boa noite. Nós vamos falar sobre a advocacia consultiva dentro da parte extrajudicial do direito, porque muitas das vezes a gente fica muito preso à parte judicial e esquece que pode advogar também de uma forma mais consensual, mais mediadora e trazer o diálogo também para as partes. Uma das formas que a gente encontra fazer esse diálogo entre as partes é com a parte contratual em direito de família, que inclui o pacto antinupcial, o planejamento sucessório, o contrato de convivência, o contrato de coparentalidade, o contrato de namoro também, que é pouco usado, mas hoje algumas pessoas, até mesmo dentro da pandemia, estão utilizando. E hoje, exclusivamente, a gente vai falar sobre o pacto antinupcial. O pacto antinupcial é um contrato formal e solene celebrado antes do casamento para resolver questões patrimoniais e extrapatrimoniais. Ele é obrigatório em alguns regimes, que é a comunhão universal, a separação convencional e a participação final do arquétipo. Apesar de não ser obrigatório na comunhão parcial, ele também pode ser utilizado. E o pacto antinupcial também permite que a gente crie um regime para o nosso casamento, adequando às nossas necessidades. Então, assim, ele é extremamente importante na hora de casar e até mesmo para a gente sair um pouco do automático, que é sempre escolher o regime da comunhão parcial de bens. Ele possui 2 requisitos essenciais, que é a escritura para o instrumento público e a celebração do casamento. Existe uma parte da doutrina que aceita também o pacto antinupcial quando feito para o instrumento particular, mas é uma doutrina muito pequena, então o ideal é que a gente utilize sempre o pacto através de instrumento público. A celebração de casamento é um requisito também, mas quando a união ela se mantém, mesmo não ocorrendo o casamento, esse pacto antinupcial ele pode ser convertido em contrato de convivência para formalizar a união. Por isso que é importante também a gente verificar, em caso de não ocorrência do casamento, se deve ou não revogar esse pacto, porque senão ele vai ter a validade também posteriormente. A capacidade das partes é a mesma do casamento, a única diferença é com relação aos menores. Por quê? Os menores têm aquela possibilidade da autorização através de um juiz, uma decisão judicial. No caso do pacto antinupcial, o juiz ele não pode dar essa autorização, ele não pode dar o auxílio,
e acompanhar. Quem tem que acompanhar são os representantes legais dos menores. Quer completar com alguma coisa, Cris? Acho que uma coisa importante que a gente até discutiu foi sobre o negócio jurídico, né, atípico. Que eu sou super fã, na verdade, a gente usa muito isso no procedimento processual, mas é possível incluir também esse negócio jurídico no pacto antinupcial. E isso é muito interessante. Então, é possível definir já no pacto se vai ter somente uma instância, se o divórcio não será litigioso de nenhuma forma, se o casal vai querer se utilizar de ferramentas da constelação familiar, ou seja, tudo que for combinado e não for vedado legalmente, é possível fazer também para a advocacia preventiva e extrajudicial. Isso é uma coisa que pouca gente pratica, mas ainda o pacto antinupcial feijão com arroz, somente falando de relações patrimoniais. E a gente tem que lembrar sempre que o pacto antinupcial é muito mais do que somente regime de bens. Toda uma questão extrapatrimonial e existencial. E é aí que ganha relevância os outros contratos que a gente vai lá na sequência. É, justamente isso. Tanto que a gente hoje, apesar de um pedaço da doutrina não aceitar as cláusulas extrapatrimonial, a gente pode incluir elas também, justamente para poder ajustar e fazer o regramento. Mas, obviamente, algumas cláusulas elas não podem ser incluídas por ferir alguma legislação já existente, que é o caso das cláusulas onde os nubentes eles renunciam a algum direito. Então, renunciar a direito não é possível dentro do pacto antinupcial. Você pode acrescentar algum direito, mas renunciar é nulo. Aquela cláusula ela não vai ter validade alguma quando esse pacto for executado. E quais seriam as cláusulas essas patrimoniais que a gente pode utilizar dentro do pacto? São as cláusulas de deveres recíprocos, da rotina doméstica, responsabilidade civil. Pode ocorrer também o reconhecimento de algum filho dentro do pacto, o planejamento patrimonial familiar todo. Às vezes você pode até incluir o planejamento sucessório também ali dentro. É plenamente possível fazer essas coisas dentro do pacto, incluir alguns direitos. Algumas cláusulas que são vedadas são aquelas que renunciam direito ou que vão ferir a ordem pública. E existe também alguma divergência com relação às indenizações por responsabilidade civil, seja em razão da traição, existe parte da doutrina, e essa é até a corrente majoritária, que eles entendem que não cabe você estipular valores para indenização em razão da infidelidade. Porque o dever de fidelidade recíproca, ele não estaria ali para... Como é que eu poderia explicar? Para ser compensado com algum valor. Justamente porque hoje a gente não tem mais como culpar o outro cônjuge pelo término do relacionamento. Então, seriam cláusulas que não são cabíveis dentro do pacto antinupcial. Mais algo para pontuar? Estelle, se você tiver concluído, eu sigo aqui. Que aí a gente começa a falar do contrato de convivência. O pacto E aí, antinupcial, qualquer coisa, a concluído. gente vai fazer um bate-bola como na live. O que você acha? Pode ser. O pacto antinupcial, acho que nós concluímos todos os pontos então, a gente que deveria ser de abordado. Está falhando para mim a sua fala, eu não estou conseguindo te ouvir. Deixa eu ver aqui. Eu falei que nós Posso já concluir? pontuamos. Posso continuar? Pode. Uhum. Pode concluir. Posso? Pode Bom, a gente concluir. está aqui falando, né, o tempo inteiro do pacto antinupcial, e a gente tem que pensar que isso a gente está falando de uma família matrimonializada. Então, se esse casal viver em união estável, o contrato de convivência pode constar as mesmas cláusulas do pacto antinupcial.
E, como a Ricelli falou, né, o pacto antinupcial em casa, esse pacto perdeu a validade? Não necessariamente. Se o casal passar a viver em união estável, esse contrato, esse pacto antinupcial, embora não valer como pacto, ele valerá, pelo entendimento até do negócio processual, ele valerá como um contrato de convivência do casal. Já existe jurisprudência sobre o assunto, já existe doutrina qualificada sobre o tema. Então, quando nós falamos, é possível converter um pacto antinupcial em contrato de convivência? Sim, se o casal que não contraiu as núpcias resolveu ver união estável. É possível levar esse contrato de convivência no momento do divórcio. Outro ponto importante para falar, e aí, quando a Ricelli fala, perguntou sobre não vai colocar cláusula punindo, determinando responsabilidade civil para a pessoa que está aí. Bom, eu vou dizer, do jeito que a gente anda bebendo da fonte americana no contrato, muito em breve isso no Brasil será extremamente viável e até acho que a corrente vai mudar. Mas a gente está falando ainda que o Brasil não é uma coisa normal colocar esse tipo de cláusula. Mas, por exemplo, quando eu falo que a gente está bebendo da fonte, porque o contrato de parentalidade ele nasceu nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm um regramento absolutamente inventivo, até porque a advocacia deles, o direito deles é totalmente diferente do nosso. Eu até arrisco dizer que o nosso direito ele está ficando bastante misto, e eu acho isso muito interessante, porque ele permite, ele valida, ele ressalta a importância da autonomia das partes. Então, o contrato de parentalidade, ele, mundo ideal, os pais, as mães estão aqui presentes, né? A gente idealiza como a gente quer criar os nossos filhos e coloca tudo no papel. E se não cumprir, a gente pode cobrar alguma coisa em relação a esse cumprimento. O ideal é que o contrato de parentalidade seja feito antes que os filhos nasçam. Ou seja, o mundo ideal, os pais que não fazem ainda. Depois que os filhos nascem, a gente descobre que a coisa não funcionaria na prática, mas ainda assim é possível fazer um contrato de parentalidade. Por que a ligação do contrato de parentalidade com o pacto antinupcial? Porque as cláusulas do contrato de parentalidade podem estar inseridas no pacto antinupcial. Então, a gente vendo a riqueza de detalhes, se a gente tem conhecimento do que oferecer para o cliente, a gente pode oferecer um pacote perfeito. Obviamente, o contrato de parentalidade, você pode definir validade, pode definir prazo para reajuste. E eu tive a felicidade, acho que aqui várias pessoas tiveram a oportunidade de fazer live com a Ana Luísa, e a live que eu fiz com a Ana Luísa convidou para falar sobre esse tema. Então, assim, casa muito bem com o pacto antinupcial, até porque nós falamos sobre essa possibilidade. E a outra possibilidade também teremos da fonte dos Estados Unidos, que é o pacto pós-nupcial. Porque no Brasil não existe determinação, não existe reconhecimento do pacto do pós-nupcial na doutrina ou na legislação. No entanto, quando o casal resolve alterar o regime de bens, constância do casamento, a jurisprudência já tem entendido que é necessário fazer um pacto pós-nupcial. Então, vejam que já está inserindo uma outra ferramenta aqui, que não é nacional, ela é importada, e mais uma vez importada de país que privilegia a autonomia das partes, e eu acho que o caminho é esse. É a autonomia o máximo possível, mas também entendo que tenham um conhecimento. Toda vez que a gente dissemina conhecimento para o cliente de alguma forma vai voltar. E eu falo isso porque hoje o cliente vem fazer divórcio, começa a abrir de eu quero, a gente anda conversando pelos grupos de WhatsApp, porque não concordo que o volte a estar presencialmente, porque ainda está no período de pandemia. Vejam, a partir de hoje, é possível colocar no pacto antinupcial que numa catástrofe, uma pandemia, como as coisas vão ser arranjadas em relação aos filhos. E aí, quando o cliente vem se divorciar, eu já ando o pacote preventivo para a próxima união dele. Quando pensar em casar ou se unir com alguém, faz um planejamento matrimonial.
olha, vale falar assim, eu quero saber melhor do que se trata, porque quando o relacionamento termina de forma, não vou dizer traumática exatamente, mas quando ele termina com vários desajustes, é normal a pessoa, para dar mais valor à atenção do que a esse litígio acaba chegando no final da relação. Então, eu acho que o caminho acaba sendo esse, nós, profissionais de direito, atuantes na área da família, a gente precisa, óbvio, trabalhar da forma convencional, judicial ou extrajudicialmente, mas a gente precisa aprender a usar ferramentas extremamente ricas e também com retorno, não só financeiro, mas de reconhecimento. Se você evita um cliente precise de ajuda judicial no futuro, eu tenho certeza que esse cliente vai adorar ter contratado e se prevenido. Óbvio que no Brasil a gente não tem o hábito de prevenção, o comum só correr atrás de um advogado quando o problema aconteceu, mas exatamente o que eu falei, se a gente vende, no momento que se separa, já vende a previsão para o futuro, pode ter certeza absoluta que vai curar. E eu estou com um caso concreto de um idoso com mais de 70, porque da outra vez nós fizemos uma apresentação da súmula 37 no pacto antinupcial, e veio me propor exatamente o que ele quer colocar no pacto, que ele não quer de absolutamente nada com a nova companheira. Então, vejam que essa venda de conteúdo acaba retornando para a gente. Por isso, a gente precisa puxando o tempo inteiro, vendo o que tem de noção, e existem vários doutrinadores que são bastante conhecedores para a gente sacar. Porque eu acho bem que o advogado de família está indo da caixa com vários temas, inclusive todos os temas que vão ser tratados hoje aqui na nossa reunião são temas super interessantes. E eu não sei se Riceli quer concluir. Riceli, vou passar a bola para você, para a gente não roubar o tempo de ninguém, conseguirmos fechar dentro do prazo. Sim, nós fechamos todo o conteúdo que estava programado para hoje e é importante a gente, como advogado, Riceli saiu, gente? Não, vocês não estão me ouvindo? Ela saiu? Estão me ouvindo? Tá ouvindo. Dá para ouvir, Riceli? Vendo e ouvindo. Pode seguir. Acho que a Cris é que tá dando para ouvir, sim. Tá. E eu acho muito importante a gente, como advogado, facilitar esse diálogo entre as partes para poder apresentar mecanismo além do judicial e prevenir os conflitos que futuramente pode acontecer. Então, nessa fase inicial, esses contratos da área de família são extremamente importantes e é uma grande ferramenta para a gente apresentar aos clientes também. Acho que encerramos dentro do prazo programado. Perfeito, meninas. Obrigada. Obrigada, Riceli, Cris, o grupo todo pelo artigo.